sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje a gente vai contar com a participação da nossa amiga Frida, né, Fia? Então hoje quem vai me ajudar a fazer o vídeo é a Frida, que vocês já conhecem. E nós vamos no vídeo de hoje falar sobre uma polêmica que aconteceu na semana passada e que já deve até ter sido ultrapassada, porque já está todo mundo falando, enfim. Isso aí em um monte de site, em rede social, sai em tudo quanto é lugar. E eu acho que eu deveria me manifestar a respeito disso. Que foi a polêmica, entre aspas, da resolução que o Chico Buarque teve de não cantar mais a música Com Açúcar com Afeto nos shows. E por que ele resolveu fazer isso? Então vamos lá. Para quem não sabe o que está acontecendo na polêmica, eu vou dizer. Apareceu num documentário que a Globoplay fez sobre a vida da Nara Leão. Né? Então a Globoplay fez um documentário sobre a vida da Nara Leão. E apareceu nesse documentário um depoimento do Chico Buarque, dizendo que, explicando como que surgiu a canção Com Açúcar com Afeto, que foi a Nara Leão que pediu em 1967, pediu para ele fazer uma música sobre a vida de uma mulher sofredora, tal, e que o Chico fez essa canção Com Açúcar e com Afeto a pedido da Nara Leão. E que nos últimos tempos ele tem ouvido críticas de feministas sobre a canção, dizendo que a canção era machista e tal, e que ele então, ouvindo as feministas e dando razão às feministas, ele tinha decidido parar de cantar essa música nos shows dele. Bom, isso foi o fato. E aí, esse depoimento do Chico no documentário caiu na internet, e aí começou toda uma polêmica sobre, nossa, estão cancelando o Chico, estão censurando o Chico, e aí começou a ter as pessoas que defendiam a resolução do Chico, outras pessoas que criticaram a resolução do Chico, e aquela coisa toda de, porque as feministas estão censurando o Chico, e o Chico por cá não ser cancelado, enfim, essas coisas todas. Essa é a situação. E aí eu vou me posicionar em relação a ela, né? Do mesmo jeito que várias pessoas se posicionaram. E o meu posicionamento pode não trazer nada de novo, mas eu acho que já que eu tenho esse espaço, né? Já que eu ocupo esse espaço onde eu falo de arte e literatura, sempre tentando relacionar isso com as questões do mundo atual, eu acho que seria importante eu me posicionar nessa situação. Bom, então a respeito dessa polêmica, eu vou me posicionar da seguinte maneira. Para mim, a única coisa errada que tem nessa história é a polêmica em si. Para mim é uma polêmica vazia. Porque vamos analisar a situação. Vamos analisar a situação. A canção Com Açúcar com Afeto relata, né, descreve uma situação machista, né? Da mulher, que o homem abusa, que o homem não quer nem saber dela, vai beber no bar, vai procurar outras mulheres e tal, e a mulher fica resignada em casa, e quando o cara volta para casa, ela faz comida para ele, ela continua sendo a grande esposa. Então isso é um retrato de uma determinada situação social que existe ainda hoje, apesar da sociedade ter se transformado bastante, mas que era extremamente comum na década de 60. Então é um retrato de uma situação social. A canção não defende e nem ataca essa situação social, né? Ela simplesmente descreve a situação social. Se a gente for ver a maneira como a Nara Leão cantava essa música, e até como o Chico cantava essa música, ou a Maria Bethânia, que também já gravou essa canção, as gravações que eu conheço dessa canção, se a gente for analisar a maneira como essa canção era cantada por essas pessoas, a gente conseguia perceber, na maneira como as pessoas cantavam essa canção, o sofrimento do eu lírico, né? O sofrimento da personagem, o sofrimento desta mulher quando cantava. Então eu poderia dizer até que não, ele está fazendo uma crítica, porque ele está mostrando de maneira sofredora como é que essa mulher sofre e tal, e apesar dela ficar resignada, o sofrimento dela e tudo mais.
Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que isso é uma maneira de interpretar. Eu acho que as pessoas têm as suas leituras, né, da obra, e eu acho que é extremamente pertinente, por exemplo, a crítica de que ela revela uma situação machista. E a música realmente revela uma situação machista. Realmente revela uma situação que hoje em dia ela tem que ser vista sob uma outra ótica, ela tem que ser vista como um motivo de reflexão, coisa que na época em que ela foi feita não era tão necessário assim, né? Quer dizer, era necessário, mas não era tão comum assim. Então, em relação ao fato da canção ser machista ou não, eu acho que a coisa não é que ela é machista em si ou não. Ela revela uma situação machista, sim, mas ela tem uma lírica, né? Ela tem uma poesia, uma poética que permite interpretações múltiplas a respeito dela, né? E permite interpretações, por exemplo, de sofrimento, tal. Então, ela é aberta nesse sentido. O fato é que ela explora uma situação machista. Quanto à decisão do Chico de ter parado de cantar, eu acho louvável. Quer dizer, o Chico é um cara de 77 anos, um artista consagrado. Ele resolveu ouvir as feministas, ouvir mulheres jovens, mulheres, né, empoderadas, e resolveu dar razão a elas. Que bom, né? Se todos os homens fizessem isso. Que bom que o Chico fez isso e que outros homens também deveriam fazer isso, né? Eu deveria fazer isso, enfim, outros homens deveriam fazer isso, né? E que bom que o Chico fez isso. E ponto, e só. E ele resolveu parar de cantar. Ele não está censurando a música, ele não tirou a música das plataformas de canção, né? Spotify, essas coisas. A música está aí, quem quiser ouvir, ouve. Ele só não vai mais cantar nos shows dele. Nossa, mas o show dele vai ficar mais pobre por causa disso? Não, não vai, né? Um show do Chico não vai ficar pobre, mesmo que ele pare de cantar 200 músicas dele, ele ainda tem mais 200 do repertório dele que são maravilhosas e vão continuar, e o show dele vai continuar sendo maravilhoso. Ele, um homem adulto, né? Um homem tranquilo, um homem capaz de tomar decisões sozinho, ele decidiu que ele não vai mais cantar uma determinada canção. Ponto. A decisão de ele não... Então, por isso que eu falei que a polêmica é errada. Não tem polêmica nessa história, né? Não tem polêmica. O Chico deu um depoimento dizendo que ele tinha tomado uma decisão. Ponto. As pessoas podem concordar ou não concordar com a decisão dele? Podem. Eu concordo. Eu acho que a decisão dele foi acertada, não pela canção em si, mas foi acertada pelo fato dele ter escutado as mulheres, escutado as mulheres feministas, e a gente já vive numa sociedade em que, por conta de todos os retrocessos que a gente está vivendo, o ser feminista ganhou uma conotação tão pejorativa, ganhou uma conotação tão pesada, que é bom que um homem da envergadura do Chico assuma publicamente que ouviu as feministas e que as feministas têm razão, né? Então isso é muito bom para o debate que está sendo colocado agora, num momento em que as mulheres feministas estão sendo tão vilipendiadas de uma maneira tão absurda e tão idiota, né? Então é um reforço muito bom que o Chico dá quando ele fala que ouviu as feministas e que as feministas têm razão. Então só por isso a decisão dele já foi acertada, né? Só por isso a decisão dele já foi acertada, e nós homens deveríamos seguir esse exemplo dele e fazer a mesma coisa. Ouvir as feministas, ouvir as mulheres, e se elas estão dizendo que é machista, e se elas estão dizendo que tem que ser diferente, tem que ser diferente. Ponto. Fora isso, no âmbito do privado, se as pessoas vão continuar escutando a canção, né? Eu vi homens defendendo a canção, eu vi homens atacando a canção, eu vi mulheres defendendo a canção, eu vi mulheres atacando a canção. No âmbito do privado, se eu vou continuar ouvindo a canção, até porque eu posso ouvir a canção até para tentar ver realmente onde está o machismo dela, para tentar refletir melhor sobre a canção. Eu particularmente sempre achei Com Açúcar com Afeto uma canção bonita.
Não só a letra, né? Não estou nem falando em relação à letra, estou falando em relação à melodia, né? Justamente por eu sempre ter ouvido isso de uma maneira sofredora, dessa mulher sofrendo, dessa pessoa sofrendo, quase como uma indignação em relação a essa situação, né? Então, assim, eu considero isso, mas eu não acho que talvez a minha leitura seja uma leitura única e verdadeira. Então, assim, agora que veio esse debate sobre a canção ser machista ou não, tal, eu vou continuar escutando a canção no âmbito do privado e vou refletir sobre isso, até para poder refletir sobre isso. E outra, a situação que a canção mostra pode não ser bonita, pode ser criticável, mas a canção vai continuar sendo um retrato poético desta situação. Então, assim, a canção está aí, ela faz parte do cancioneiro, ninguém está anulando a existência de Com Açúcar Com Afeto, simplesmente o Chico não vai mais cantar nos shows, e está tudo certo, ele está corretíssimo. Tá? O que a gente não pode também é falar, então, porque é isso, porque se acha que Com Açúcar Com Afeto não sei o quê, porque tem outras canções que são... Existem outras canções até piores. Agora, existem canções que são claramente apologia à violência contra a mulher. Claramente. Essas canções que são claramente apologia à violência contra a mulher, tá num outro lugar, tá diferente de Com Açúcar Com Afeto. Com Açúcar Com Afeto não é uma apologia explícita à violência contra a mulher ou ao abuso contra a mulher. Não é uma apologia explícita, é um retrato de uma situação abusiva, de uma situação machista, mas que permite uma abertura na sua leitura. Existem outras canções que não permitem, mas aí a gente vai entrar no âmbito da interpretação de obra de arte, enfim, do que é arte ou não é arte. O que eu estou querendo dizer é que a situação, eu estou me posicionando em relação a uma situação específica, que é a situação do Chico e da canção Com Açúcar Com Afeto. Não significa que todas as canções eu vou ter o mesmo posicionamento. Existem outras canções, por exemplo, que objetificam demais a mulher, que eu sou contra, que eu acho que são canções que não trazem nada, absolutamente nada de positivo para o debate. Já Com Açúcar Com Afeto, eu acho que é uma música que tem que ser posta em debate. Ela traz possibilidades positivas para o debate, apesar de ela ter ser um retrato de uma situação de abuso, de uma situação machista. Mas é porque é a obra de um cara que tem consciência do seu papel, do papel da mulher, enfim. O Chico já deu mais do que inúmeros exemplos da consciência que ele tem em relação ao papel da mulher, à luta da mulher e o quanto ele é favorável a isso. Então é diferente. Mas enfim, o que eu quero dizer é que essa polêmica toda é uma bobagem que não precisaria existir. A decisão do Chico ele tomou e pronto, e está certo, e é uma decisão legítima e louvável, inclusive. Como disse a Nina Lemos no UOL, né? Temos que aplaudir o Chico? Temos que aplaudir o Chico de pé. Eu sou uma pessoa que aplaudo o Chico de pé em relação a isso, e espero, não só por causa do Chico, mas espero também a partir disso que eu possa... Eu acho que eu já fiz isso em algum momento. Eu escrevi uma peça há muitos anos, e quando eu fui rever essa peça, tinha uma cena na peça que era uma cena ruim, do ponto de vista da violência contra a mulher e tal, e eu fui publicar essa peça. Era uma peça que estava na gaveta ficou na gaveta durante muitos anos, e quando eu fui publicar essa peça, eu reli essa peça e tinha uma cena ali muito ruim. E aí eu conversei com uma mulher que leu essa peça, e essa mulher falou para mim, realmente, essa cena é absurda, não sei o quê. E eu tirei a cena da peça. Né? A cena deixou de existir na peça. Então agora a peça foi publicada sem a cena. É como se essa cena nunca tivesse existido na peça. A peça está aqui. A peça foi publicada, a peça existe, né, filha? A peça foi publicada, a peça existe. Mas é como se essa cena nunca tivesse existido. Porque eu também ouvi uma mulher que me falou que essa cena não deveria existir. E eu acatei e concordei com ela e falei, tem razão, essa cena não deve existir. E a cena deixou de existir. Foi exatamente o que o Chico fez. Agora, obviamente que a postura do Chico, por ser quem é muito diferente da minha.
né? Diferente no sentido assim, tem um alcance social muito maior, né? E que bom que eu volto a dizer, que bom que um homem da envergadura do Chico fez isso. Que bom que um homem que tem uma envergadura pequena como eu também tenha feito isso. E que bom que outros homens façam isso também, né? Por isso que eu acho que o Chico tem essa importância social que ele tem, essa importância política que ele tem, e que essa atitude dele, então, tenha que ser aplaudida de pé. Mas é isso, gente. Eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês pensa a esse respeito. A Frida está aqui de cara virada, né, Frida? Fala tchau para todo mundo lá, Frida, que agora a gente vai embora. E eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço a todas e todos para curtirem o vídeo, comentarem, compartilharem, se inscreverem no canal, visitarem nosso blog, nossas redes sociais, enfim. Ajudarem aí na ampliação do nosso público. E mais uma vez eu peço para quem puder e quem quiser colaborar na nossa campanha do Apoia-se. O link da campanha está aí na descrição do vídeo. A gente está tentando aprimorar o nosso trabalho e a gente precisa realmente reunir recursos para isso. E essa campanha do Apoia-se vai ser muito importante para a gente poder reunir esses recursos. Tá bom? É isso, gente. A gente vai se encontrar aí nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.